Fala galera, nesse vídeo a gente vai dar uma olhada nos principais probleminhas que podem acontecer aqui, né, na preparação do show. Às vezes você pula uma etapa ou até faz algum processo errado na MA mesmo e acaba o show falhando em alguma coisa. Então eu vou mostrar os principais que a gente, caso esteja acontecendo alguma coisa com você, você consiga encontrar, né, ali onde que, qual foi o erro, né, onde que está errado ali o processo. Vindo aqui para o software, tá? Todo show ele é baseado em receitas, tá, galera? Então, se a gente for ver as sequências, deixa eu abrir uma sequência aqui para vocês. A sequência, tá? De cores, por exemplo. Não mexam aqui, é só para vocês entenderem o conceito. Você tem um grupo, o que é necessário, né, para a MA rodar uma receita? É uma seleção e um valor. Esse é o mínimo, tá? Se não tiver isso daqui, ele não vai funcionar. Então, vamos para um exemplo aqui. Vamos lá, acendi meus bins aqui. Tô vindo aqui no Color Picker, ó, vou trocar para vermelho. Não tá trocando, tá? Para as outras cores até troca, mas para vermelho não tá trocando. Tá ficando o branco aqui. O que acontece? Muito provavelmente o teu aparelho tá sem referência no preset. Então você vai ter que confirmar se o preset vermelho tá correto. Vou chamar aqui, ó, o preset. Vocês não estão enxergando, né? Pera aí, deixa eu deletar essa tela e puxar isso aqui para cá. Eu abri aqui. O preset vermelho não está correto. O que eu preciso fazer? Atualizar o preset vermelho. Então, eu vou deixar o preset correto, vou dar um store aqui, salvei, beleza. Aí agora já vai funcionar o vermelho. Então, assim, não trocou de cor, não trocou de posição, aconteceu alguma coisa nesse sentido, cheque o preset, tá? E isso aqui é basicamente um atalho para você usar o preset. Se o teu preset não estiver certo, isso aqui não vai funcionar de uma maneira correta. Outra situação é, o seu grupo não está correto. Então, se a gente pegar, deixa eu vir nesse view aqui, vamos supor que se eu tirar esse aparelho aqui, esses aparelhos que eu selecionei, ó, que estão em highlight, o chão, peguei o chão e eu vou tirar ele do grupo que está sendo a referência aqui. Removi. Você viu que eles já saíram, foram lá para trás? Então, eles não. Se a parte do teu grupo não estiver vindo, ou seu grupo todo não estiver vindo, cheque se o grupo está correto. Todos os aparelhos estão no grupo aqui, não tem aparelho no grupo errado. Tá? Então, essa é a principal fonte de erro que você pode ter. Preset e grupo errado, beleza? Algo que já está no manual e a gente falou na outra aula. Sempre que você fizer um partial show read, então vim no show creator. Eu estou com a rede conectada, que eu não vou conseguir fazer, mas terminou o parcial, começou a clicar nas funções do show, não está nada funcionando, no geral, ali não funcionou alguma coisa, clicou e não funcionou, usa esse botão aqui, o Refresh Show, tá? Aqui ele vai recarregar só a livraria. Como eu falei, a MA ela limpa, né, o ambiente de lua ali e a sessão quando você faz o parcial. Então não tem o que fazer nisso, é só realmente apertar esse botão para dar um refresh. Então eu vou simular aqui, vou dar um comando que ele simula, né, o que acontece. Ó, não tem nada funcionando agora. Eu estou clicando aqui e não está acontecendo nada. Tá? Apertei aqui, ele vai recarregar a tua licença, recarregar a sua livraria, e aí, a partir desse momento, as coisas voltam a funcionar. Então aqui eu vou clicar no meu bin, ele já vai voltar a funcionar. Todas as funções voltam a funcionar normal, beleza? Então aqui, galera, um problema que eu até tive que dar um suporte esses dias durante os testes, tome muito cuidado. Esses masters aqui, pessoal, vocês não vão zerar eles. Dificilmente vocês vão querer zerar eles. Então, por exemplo, se você tiver com um master de dimmer, do layer de dimmer aqui da velocidade zerado, se você tentar dar um play no efeito, ele não vai acontecer. Por quê? Porque tá todos os fades, todas as velocidades dessa sequência estão zeradas. Então, tô dando play e não tá indo. Se eu soltar aqui, ó, ele vai começar a fazer o efeito lá, tá vendo? Então, dificilmente você vai conseguir, vai querer, né, na verdade, que pare, se você, a não ser quando você realmente quiser que o efeito pare em algum momento aqui, né? Então, mas dificilmente esses faders aqui vão ficar abaixados totalmente, tá? Isso aqui pode ser um problema tanto para você soltar um efeito aqui, quanto dar play lá no layer, vou jogar para baixo, lá no layer de efeitos mesmo aqui também. Então, ó, soltei um efeito aqui, porém, se isso daqui tivesse zerado, na hora que eu soltar, ele não vai acontecer nada, né? Ele precisa estar com alguma velocidade aqui. Então, tome muito cuidado só em relação a esses faders aqui.
Outra fonte de problema que talvez possa ter, por exemplo, se eu tiver configurado aqui no meu show setup, tá, os meus knobs aqui para ser os group masters, prestem atenção se vocês não, se algo não tiver funcionando, se vocês não zeraram isso aqui. Então, se eu clicar aqui, eu abro isso aqui, eu consigo controlar a intensidade. Opa, estou mexendo no errado. Ó, eu consigo controlar. Isso aqui é uma função bem legal para você deixar um layer com uma intensidade menor ou maior. Mas se você zerar, você não vai conseguir ver o layer. Ele não apaga os fixos. É diferente do group master aqui, né? É diferente desse master aqui, que isso aqui é um group master mesmo. Mas aqui é só um master do layer. Então, os aparelhos continuam funcionando aqui normal, ó, tá? Mas o teu layer está baixado. Então, isso aqui é bem visual, é mais difícil de você, né, errar aqui, mas pode acontecer. Tá? Vamos ver o que mais. Eu já peguei também situação de o aparelho não está funcionando o dimmer, funciona tudo, mas quando eu dou play no dimmer aqui, às vezes o que acontece, às vezes, por exemplo, isso aqui é uma ribalta, tá? Confira no patch do aparelho se ele tem um dimmer, tá? Então, pode acontecer do fixture type ser, por exemplo, um RGB. Só que se ele não tiver um dimmer virtual aqui, ó, deixa eu até deixar só em aqui agora, ele não tem se ele não tiver um dimmer, ele não vai acender com o dimmer, né? Porque você não tem referência de dimmer aqui. Então tome cuidado para sempre ter o atributo que você precisa. E uma coisa muito importante também é vocês tomarem cuidado para ter certeza que os aparelhos, na verdade, assim, as células que vocês colocaram dentro dos grupos têm os atributos. Então, por exemplo, tem aparelho de, sei lá, personalidade de brute que tá. O dimmer só existe na cabeça e nas duas células, por exemplo, lá de duas lâmpadas. Nas duas células só tem cor. Se você só colocar as duas células de cor dentro dos grupos, as tuas células não têm dimmer. Tenha certeza que os aparelhos ali têm, né, todos os atributos que você precisa, que você quer usar. Né? No caso do dimmer, eu quero usar. Então eu preciso que os aparelhos que têm o dimmer fiquem ali. Ou você altera a personalidade para ter o dimmer, também um dimmer virtual nas células. Tem que tomar cuidado com isso, porque senão não. Aí é algo da MA mesmo, né? Não é em relação ao show file. Mas para vocês já saberem o que fazer. E não tem problema você colocar várias camadas de um mesmo aparelho dentro de um grupo. Então eu posso colocar, por exemplo, se eu tiver o shutter, às vezes, na cabeça do aparelho, e eu quiser que ele tenha shutter, você pode juntar o shutter em cima de uma célula, não tem problema, tá? Só tome cuidado para não deixar um dimmer master controlando tudo, que aí ele vai desligar, né, o aparelho inteiro. Mas essa parte de você entender a estrutura da personalidade é essencial mesmo. E bom, e é isso, pessoal. A maioria dos erros que acontecem no show, ele não é a prova de erros, óbvio, a gente está sempre testando e melhorando ele, mas a maioria dos erros que acontecem, eles são referentes a faltar algo nessa estrutura. Então, ou os aparelhos estão sem presets, ou os grupos não estão completos, ou algo na personalidade, esse é o que mais acontece. No profile do aparelho estão diferente do que teria que ser necessário, né? Por exemplo, como eu falei, o dimmer está em outra célula que você não está usando. Então tem que tomar cuidado com isso, olhar bem essa parte da estrutura das personalidades. Tá? E o que pode acontecer depois do parcial, use o refresh show para que recarregue a tua livraria. Né? Basicamente esses são os principais erros ali que você tem que ficar esperto. Né? A questão da velocidade dos faders também. E acho que é isso, os principais. Se surgirem novos, a gente vai atualizando a documentação para vocês.